Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues. Esse é mais um Patusca Nerd. Não é um podcast, é um vídeo especialíssimo que eu tava com muita vontade de gravar. É um tema maravilhoso. Eu comentei com vocês em um episódio do podcast. E, cara, a gente vai falar sobre... acho que é uma das guerras mais polêmicas no mundo, não só por conta do período, que era o período da Guerra Fria, mas também pelo envolvimento exclusivamente de um país em si, que todo mundo sabe qual é, que é os Estados Unidos, né? E como nós somos nerds, nós vamos fazer ali um paralelo do cinema com essa guerra, com como que o cinema, a televisão e o fato dela ter sido a primeira guerra a ser ali acompanhada quase sempre de ter um material muito vasto de vídeos, fotos, relatos muito mais bem escritos e bem mais bem feitos, mais bem narrados do que da própria Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial principalmente. Então, cara, a gente vai fazer esse paralelo da mudança do herói americano que foi criado ali a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, e depois essa mudança drástica depois da Guerra do Vietnã, até ali o começo dos anos 2000, por conta da Guerra ao Terror, que voltou ali o respeito, entre aspas, ao militar americano, né? Então, assim, o cinema sempre retratou os principais eventos da história, seja utilizando a história bem acurada, bem representada, ou da licença poética com personagens ou até eventos fictícios dentro daquele contexto histórico. Chegamos até a falar sobre isso no nosso episódio de Filmes Ótimos, mais historicamente errados, com a participação justamente do nosso querido professor Vitor Vogel, do Vogalizando a História, que é um prazer receber você hoje aqui nesse vídeo maravilhoso. O prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite. Espero aí dar boas contribuições. Pô, com certeza. E assim, Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Muita gente, assim, principalmente a galera dos anos 90, deve lembrar da Guerra do Vietnã, até de certa forma com um bom humor, por causa de um filme exclusivo em que começava assim: Bom dia, Vietnã! Né? Que é justamente o Bom Dia Vietnã, estrelado pelo Robin Williams, dirigido pelo Barry Levinson. E só para dar um contexto do que foi a Guerra do Vietnã, se você puder dar esse contexto pra gente, professor, quando começou, só pra gente poder já entrar na questão dos filmes. Não, beleza. Cara, a Guerra do Vietnã, o começo dela vai depender da visão historiográfica, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa um processo de descolonização mundo afora, na África e na Ásia. E havia uma colônia francesa chamada Indochina, que hoje é o Vietnã, o Laos e o Camboja, e essa região começa uma guerra de independência contra a França, isso lá em 45, e essa guerra dura 10 anos, vai até 55. Termina com os franceses derrotados e surgem 3 novos países: Camboja, Laos e Vietnã. Contudo, havia dúvidas sobre qual seria o sistema político adotado por esses países, e no Vietnã essa questão ela ficou mais extremada. Havia uma grande figura de liderança lá chamada Ho Chi Minh, que ele já conversava com o governo francês desde as épocas de colônia, e o Ho Chi Minh provavelmente seria eleito o presidente do Vietnã, mas o Vietnã foi dividido em 2, e como ele não representava o interesse dos Estados Unidos, essa eleição acabou nunca acontecendo. Então essa unificação acabou se tornando um objetivo a ser tomado à força pelo Vietnã do Norte, que é onde o Ho Chi Minh vivia. Com essa invasão do Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul, a gente entra aí 4 lados na guerra. Uma guerra de 4 lados, é bastante coisa. Temos o Vietnã do Norte, temos o Vietnã do Sul, que foi apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em determinado momento, ele não começa ativamente na guerra. Ele começa sendo conselheiro militar, mandando armamento, dando dinheiro, mas nenhum soldado estava lá no começo. E o 4º lado da guerra são os Viet Minh ou Vietcong, que são... Vietcong é um termo meio pejorativo, está caindo em desuso agora.
Eles moravam no Vietnã do Sul, mas eram alinhados com o Vietnã do Norte. Não faziam parte do exército do Vietnã do Norte. Era uma outra força que lutava pelos mesmos interesses do Norte, mas não é a mesma coisa. Eles Então, seriam. Essa galera seria mais considerado rebelde? podemos dizer que sim, rebeldes do Sul. Eles eram, em sua grande maioria, camponeses que viviam em zonas rurais e utilizavam táticas de guerrilha para fazer os ataques. Então, era sempre um ataque rápido, um ataque muito agressivo, se escondiam na mata, faziam armadilhas, e por isso que vira até uma grande coisa nos filmes que ninguém vê o Vietcong, né? Porque ele está sempre escondido, está sempre... A aparência dele, ele se mistura com os agricultores, é muito complicado saber quem é um Vietcong e quem não é. Então ele se tornou a figura mais emblemática da guerra, vamos dizer assim, ou Vietcong ou Viet Minh. Eu cheguei a ler também sobre que muita gente fala que os Estados Unidos ele foi derrotado nos campos, assim, em algumas batalhas, não por causa do talento desses Viet Minhs, e sim pelo próprio território, porque pelo fato de eles conhecerem tão bem o próprio território, e os americanos obviamente não, os estrangeiros com certeza não, que isso acabou prejudicando a própria tática americana. Então, cara, não teve assim uma grande batalha, na verdade, que os Estados Unidos pode-se dizer que perdeu. Não teve. O que aconteceu é que eles não conseguiram ganhar nada. Então, acontecia uma grande batalha numa colina e terminava com um monte de Viet Minh morto, um monte de gente assassinada, mas os americanos não conseguiam avançar. Eles destruíam ali uma ponte. Dava 2 dias, a ponte estava lá de volta. O cara destruía um depósito de armamento. 2 dias depois, estava lá feito de novo outro depósito com mais arma dentro. Então, eles não conseguiam avançar. Não tinha por mais que eles conseguiram uma vitória militar, a vitória moral não vinha, a vitória tática não vinha. Os Viet Minh e Vietcong conseguiam esse tipo de vitória. Eles podiam até perder mais homens, mas eles não perdiam taticamente nem espaço, nem território. Eles ganharam, inclusive. Um grande exemplo disso foi a ofensiva do Tet. Eu acho que é a batalha mais emblemática da guerra. Foi um ataque surpresa que aconteceu em centros urbanos. Então, assim, foi um momento em que se viu que a guerra chegou na cidade. E foi uma vitória militar dos Estados Unidos retumbante. Milhões de pessoas mortas, assim, um número absurdo. Mas as imagens que vieram para o mundo foi de uma guerra fora de controle, foi de soldados americanos mortos, foi da embaixada americana invadida. Então, isso não passa a impressão de vitória. Isso passa a impressão de derrota, apesar da vitória militar ter sido conseguida. O que os americanos começaram a fazer para cantar a vitória, que eles acabavam não tendo, era dizer que o que definia a batalha era a contagem de corpos. Então dizia o seguinte, morreram 100 soldados nossos, mas morreram 1000 dos caras. Então quem ganhou a batalha foi nós. Hoje se sabe que não é bem assim que se conta uma vitória ou não, porque o objetivo dos caras não era cumprido, eles não conseguiram cumprir o objetivo. Mas é engraçado que até hoje eles utilizam esse tipo de desculpa, né? Sim, até hoje. Essa guerra foi muito polarizada, né? O povo americano se dividiu nessa guerra como não se dividia desde a Guerra Civil, que aconteceu 100 anos antes. E ainda hoje há quem defenda que a gente não perdeu guerra porque não perdeu batalha. A gente só saiu dela porque, N motivos, saímos da guerra. Mas assim, quando tu luta, os Estados Unidos nunca declarou guerra ao Vietnã. Então há até quem diga que não, a gente não estava em guerra, a gente foi lá ajudar um país aliado, mas isso é conversa, é coisa de que não é um argumento válido, não. É muito complicado tu dizer para um soldado que voltou para cá sem perna, ou para um filho que perdeu o pai, de que a guerra que o pai dele lutou e morreu, ele ganhou. Ganhou. Talvez seja isso, talvez seja uma desculpa pelo fato de eles terem voltado com a moral completamente abalada, e chegou num país em que o próprio país estava contra eles. Então, acontece um pensamento do americano até então, é que os caras nunca perdiam uma guerra. Toda guerra que eles se envolviam, eles ganhavam. A guerra mexicana-americana, guerra hispano-americana, Primeira Guerra Mundial, Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. Isso tirando ali, a Guerra da Coreia eu nem sei se vale, porque ela terminou sem uma resolução muito clara. Mas as outras guerras, tirando a Guerra Civil, que teve no Sul, alguns americanos se sentiram derrotados,
nenhum americano seja derrotado numa guerra. E ele sempre se valia com a ideia de que está combatendo o mal. Então, a gente está combatendo os mexicanos que querem nossos territórios, nós estamos combatendo os espanhóis que afundaram o nosso navio, estamos combatendo os alemães que estão com conspirações imperialistas, estamos combatendo os nazistas. No Vietnã estão combatendo o quê? Porque quem fazia os massacres eram os caras, quem estava no território que ninguém queria que tivesse eram os caras, quem estava apoiando um governo corrupto eram os caras. Então teve uma crise moral muito grande, onde pela primeira vez na história, soldados que lutavam uma guerra voltavam para casa e pediam pelo fim dela. Então era muito emblemático nos protestos do Vietnã que os caras arrancavam as medalhas e tacavam dentro da Casa Branca. Não havia acontecido um momento de desgraça assim, do soldado americano como aconteceu na Guerra do Vietnã. Mas para muita gente era necessário justificar essa desgraça ter acontecido. Teve uma conversa de um secretário adjunto de defesa, que eu não lembro exatamente a porcentagem, mas ele falou assim, aqui, ó, o nosso objetivo na guerra é 70% não passar uma vergonha internacional, 20% combater o comunismo e 10% ajudar o Vietnã. Os caras tinham ciência de que ajudar o Vietnã não era o objetivo na guerra, mas tem que ter algo para justificar eu estar fazendo isso, né? Já foram tão longe, já morreu tanta gente, pelo menos temos que trazer a vitória para casa. Então esse pensamento ainda existia na cabeça, e existe na cabeça de muita gente ainda. Existe. É a guerra da procuração, né? É a guerra, eles fizeram, o que foi lutado é a guerra da procuração. Utilizar para quem não sabe, a guerra da procuração é você utilizar de terceiros para poder fazer a sua própria guerra. Nesse contexto da guerra do Vietnã, era questão como capitalistas contra comunistas, né? No caso, Estados Unidos contra a União Soviética e China. Muito mais União Soviética, né? Que era a maior potência era uma das duas maiores potências naquela época, né? Estados Unidos e União Soviética. E os dois países, eles utilizaram dessa guerra para combater nesse território. Peraí, então, vamos pegar ali uma parte do Vietnã, no caso o Vietnã do Norte, né? No caso o Vietnã do Norte, a União Soviética, vamos apoiar o Vietnã do Norte, que no caso eles querem ser governados por comunistas, eles querem ser comunistas, e os Estados Unidos, para proteger essa outra parte do território, que no caso é Vietnã do Sul, para impedir o avanço dos comunistas na Ásia e na própria Europa, eles se aliaram ao próprio Vietnã do Sul. Aí a gente não vai entrar na dicotomia do que é bom ou ruim. Toda guerra é péssima, toda guerra é horrorosa, é o mal encarnado na guerra. Só que assim, vamos falar na questão histórica, questão política do que veio, do que era antes da própria guerra do Vietnã e do que passou a ser depois. Porque assim, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a serem conhecidos como os maiores heróis, né? Todo mundo sabe que foi a União Soviética, né, que foi a mais importante, né? E aí que entra a questão do dia D. O dia D se formou, o mito do dia D foi forjado durante as décadas seguintes, principalmente a partir ali dos anos 80, para colocar o herói americano no seu topo. No topo do mundo ali. Porra, Estados Unidos é o maior país do mundo, não só economicamente, como tem os soldados mais fortes do mundo, né? E isso começa a cair justamente no Vietnã. Na Guerra do Vietnã, onde você pega um dos filmes, eu já vou começar a entrar na parte do cinema, um dos filmes mais polêmicos sobre a Guerra do Vietnã, que foi a Casualties of War, que eu sempre lembro só do nome em inglês, o nome original, e eu tenho dificuldade de lembrar o nome em português, que é Pegados de Guerra. O Victor não assistiu, mas é o filme do Brian De Palma, com o Michael J. Fox e com o Sean Penn, que fala sobre um esquadrão americano que sequestra uma jovem vietnamita
uma jovem vietnamita, e eles vão passando ali pelas vilas e durante todo esse processo eles praticam estupro com ela, todo qualquer tipo de violência sexual e acabam que assassinando ela, tá? O filme é muito chocante e mostra ali nem um terço do que realmente acontecia durante essa guerra. Porque aí tem um estudo psicológico, sociológico envolvido nisso, onde a guerra ela aflora os piores sentimentos das pessoas. E ali e tem uma série. Esse é só um dos relatos de violência do próprio exército americano com os cidadãos do Vietnã, do Camboja e do Laos, né? Então, a partir desses relatos que as pessoas, os próprios americanos começaram a acordar e falar, peraí, o que a gente tá fazendo lá? E isso, Vitor, uma pergunta para você, e isso começou já desde o início da própria guerra, desde da entrada do exército americano lá, ou isso só passou a chegar, tipo, anos depois? Não, levou um tempo. No começo da guerra, eram feitas pesquisas pela mídia sobre a opinião pública da guerra, né? Os caras são a favor de enviar americanos para lá ou não. E a maioria era favorável, né, que se enviasse soldados americanos para lá. A impopularidade da guerra ela veio conforme os meios de comunicação se tornaram mais independentes e não só repassavam as informações oficiais do governo. As informações oficiais do governo americano eram otimistas demais quando não eram mentirosas. Então, os jornalistas que iam até o Vietnã começaram a reportar coisas que não batiam com o que era divulgado pela imprensa tradicional. E, a partir daí, a opinião pública começa a mudar. E cada evento que vai acontecendo é um soco assim, na cara dos seus americanos para ele ir mudando de opinião, né? Quando acontece o massacre de My Lai, por exemplo, e se fica sabendo sobre ele, o massacre de My Lai acho que é o mais infame que se teve notícia. Foi um soldado americano tinha sido morto, era um cara muito querido pelos americanos, e eles buscaram vingança, descontando numa vila, dizendo, aqui tem Vietcong, vão matar todo mundo. Muita gente foi morta, idosos queimados vivos, estupros coletivos, criança assassinada, e o massacre só parou e foi denunciado, porque um helicóptero passou, o cara pousou o helicóptero e ameaçou atirar com a metralhadora nos próprios soldados americanos. E nesse massacre ninguém ia saber que ele aconteceu, ia ficar só no coração e na mente dos soldados americanos que participaram dele. E muito depois, assim, os soldados falaram sobre que aquilo ali, o mundo sabe dos horrores porque se descobriu, mas isso acontecia o tempo todo. Então, quando esse massacre aparece, a opinião pública muda um pouco. Quando acontece a ofensiva do Tet, a opinião pública muda mais um pouco, porque ali se vê, por exemplo, execuções públicas, ali se vê uma destruição em meio à cidade imensa, que até então era divulgado que a guerra é só em zonas rurais. Se vê muito americano morto e as pessoas começam a pensar, é o filho do meu vizinho, é o meu sobrinho, é sempre alguém que alguém conhece, sabe? Então, esse jovem está morrendo, tem dos nossos que estão morrendo nessa guerra também. Logo se vê aquela famosa foto de um ataque de napalm, uma criança sem roupa correndo com o corpo queimado. Quando essas imagens começam a aparecer, a opinião pública ela vai começando a mudar. Mas é progressivo. No começo da década de 60 ali, a ideia do público era, temos que ir até o Vietnã e temos que resolver a situação. Conforme se viu e os americanos estavam apoiando o lado errado na guerra, e quando digo lado errado, eu não quero nem dizer que o Vietnã do Norte era um santo, não era. Mas assim, de que, a gente está envolvido em uma guerra que não era para estar envolvido. Quando esse pensamento veio à tona, ele foi aos pouquinhos. Foi conforme a mídia foi divulgando notícia e as imagens foram chegando nas televisões dos americanos. E até porque televisão era uma novidade na década de 60. Foi aí que as pessoas começaram a ter televisão. E aí tu quer um descanso à noite, chegou do trabalho cansado e vai assistir uma coisa, o que tu vê? Tu vê criança sem perna, tu vê monge queimado, tu vê presidente assassinado. Isso aí incomodava o americano médio. É aí que entra a comparação também com a própria Segunda Guerra, onde você tinha que ir em salas de cinema para poder saber das notícias. E eram imagens completamente manipuladas e montadas ali só com imagens exclusivas de algum ato heróico,
Isso mesmo. Né? Então, e outra, naquela época era só rádio, né? Então na rádio você pode narrar o que você quiser. Era fácil conseguir manipular isso aí na época. E também era muito fácil conseguir demonizar os nazistas e conseguir dizer que o teu lado com certeza está certo. Com certeza estava certo. Mas agora, quando tu apoia um governo corrupto, um governo intolerante, um governo que o próprio povo protesta contra, é difícil dizer que tu está do lado certo. E isso aconteceu lutando no Vietnã. Porque o próprio governo do Vietnã do Sul não era um governo que representava as maiorias, não era um governo que representava o povo. Então ficava a dúvida, por que estão apoiando esse lado da guerra? E aí que entra também o fato de que os próprios soldados, quando retornavam, que nem você mencionou, que retornavam, eles mesmos entravam eles mesmos entravam nos protestos e davam seus próprios relatos de como era lá. Os caras não sabiam de onde estava vindo bala, de onde surgia Vietmins, não sabia de onde os caras surgiam. E voltavam completamente doentes mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? E isso é retratado muito bem em Nascido em 4 de Julho. Do Oliver Stone. Filmaço. Baita filme. E assim, o Tom Cruise, ele é baseado em fatos reais mesmo. O personagem do Tom Cruise, ele realmente existiu, que é o Ron Kovic. Ele tá vivo ainda, né? Ainda existe. Esse cara tá vivo, né? O cara tá vivo ainda. O cara tá vivo. É baseado no livro que ele mesmo escreveu, né? É baseado no livro que ele mesmo escreveu e que retrata exatamente isso, os problemas emocionais, os desafios emocionais que os veteranos de guerra da época passaram a enfrentar após a chegada nos Estados Unidos, não só pelos próprios traumas, né, do que viu durante a guerra, mas sim também por serem recebidos. Puta, tem vídeos de soldados americanos sendo recebidos com pau na cara, com garrafa na cara, porque eles já não eram mais considerados heróis, né? Ali eles estavam fazendo literalmente o papel de vilão. E quem apontava na cara dessas pessoas, desses soldados, que eles eram vilões, é o próprio cidadão. O próprio cidadão americano. Né? Então, por isso que assim, pelo que eu li também, esse também chegou a ser até um dos motivos para que esses próprios soldados entrassem nos protestos também para se autoprotegerem. Tem um filme, eu não lembro bem qual filme que eu assisti, tá? Mas tem uma cena na minha cabeça que durante o retorno ele estava narrando sobre a guerra e tudo mais, ele falou sobre os atos dele, atos de vitória, que não sei o quê. E quando ele chega, ele é atacado, xingado, ofendido pelos cidadãos, e ele passa a apoiar por conta disso. Não pelo fato do que ele viu, não um protesto de que realmente os Estados Unidos não era para estar lá. Era um protesto, ele participou por falar assim, porra, vou ficar do lado de quem tá protestando, senão eu tô ferrado. É pra se proteger, né? Preciso me proteger, né? E naquela época teve, se não me engano, tem até hoje processos que os familiares dos sobreviventes entraram com ação no governo, porque o governo, para também se proteger, eles cancelaram cancelaram o seguro de muitos dos soldados. Né? Pelo menos há relatos disso e tem processos até hoje de familiares de que eles tinham direito a receber lá um seguro que o sobrevivente recebe, alguma coisa assim que o militar americano recebe. Mas tem essa enorme diferença que, porra, 20 anos de diferença, é isso? Entre uma guerra e a outra? Entre a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã? A Segunda Guerra do Vietnã começou... A Segunda Guerra Mundial terminou em 45. O envolvimento dos Estados Unidos começa ali em 1960, mais ou menos. Eles já estavam envolvidos desde a Guerra da Indochina, tá? Então foi ininterrupto.
Só que aí era um envolvimento bem direto. Ele vai começando a ficar maior a partir de 55. Em 60, ele começa a ficar, de fato, grande, assim, e vai escalando com o passar do tempo, durante a década de 60. Na década de 70 já começa a diminuir um pouquinho mais também. Até que em 75, a guerra acaba. Certo. Então, para a pessoa do Vietnã, alguém que nasceu em 1935, ele tinha 40 anos em 75. Essa pessoa, dos 40 anos de vida, viu 10 anos de paz, que foram os 10 anos, onde, inclusive, ele viu os 5 da Segunda Guerra Mundial. Caramba. Nossa. Foi muito tempo em guerra. Nossa. É muita guerra, que você tem. Eu tenho 32 anos de idade, eu teria visto 2 anos de paz. E eu, 4. Então, 4 não, 3. 3, vou fazer 35. É pouca coisa de paz, cara. É pouca coisa de paz. Nossa, pouquíssima. E qual que é Agora entrando um pouquinho, mudando um pouco de diretor, entrando em Apocalipse Now. E uma das Apocalipse Sinal, pra quem não conhece, por gentileza, assista, que é uma das maiores obras do cinema, escrita por Francis Ford Coppola, que tem uma das melhores frases de todos os filmes de guerra. Cara, não tem um filme de guerra que não tenha uma frase tão incrível quanto "eu adoro o cheiro de napalm pela manhã". Cara, desculpa. Esse personagem como um todo, ele é maravilhoso, né, cara? E ele retrata muito bem o pensamento do soldado americano. Acho que você pode colocar a mente de todo soldado americano dentro desse personagem. Porque ele é o puro herói americano. Esse cara aí, até pelo chapelão que ele usa, também é muito característico dos cowboys, né? Do Velho Oeste, aquela postura de canastrão. Então, aquela ideia de surfar, né? Pô, mas tem muito Vietcong lá. Vietcong não surfa. É uma justificativa idiota para tu. Não, ele faz ataque porque o cara não surfa. Tem nada a ver colocar os caras surfando enquanto tá rolando aquele bombardeio. Nossa. E até a ideia de tu gostar de um cheiro de morte, que é o cheiro de napalm, é para deixar exacerbado esse sentimento de que o cara gostava de violência. Tanto que ele deixa o personagem do Martin Sheen lá, que eu sempre esqueço o nome dele, ele fica até meio puto, né? Ele fala pros outros, ele fala, não, tudo bem, surfar, toque não sei o que, pro capitão, só que ele fala pros outros soldados, vocês vão lá pra quê? Não vai pra lá não, e vai lá e ainda rouba o surf dele ainda. Leva a prancha do cara embora. Leva a prancha do cara. Tenta depois reaver a prancha, né? Eu não sei se isso é na versão estendida ou não, mas é na estendida. Passando por cima dos caras dizendo, me dá minha prancha aí, eu gosto daquela prancha. E os caras vazaram com a prancha do cara. Na versão estendida. É no Redux, então, 3 horas e 16. Que pra mim é a melhor versão. Versão. Eu gosto mais da reduzida, sabe? Eu acho que nessa aí ficou muito longa. Essa aí cansou um pouco. Você acha? É o meu filme preferido da Guerra do Vietnã, mas eu acho que o que foi cortado, eu senti que foi bem cortado, tá? Eu acho que 2 horas e meia já é o tempo ideal de Apocalipse Now. Toda aquela cena dos franceses na casa, aquele papo filosófico ali, eu sinto que ele dá uma quebrada muito grande no ritmo do filme. O ritmo dele, ele vai dando uma diminuída, o que eu acho até bom. Eu gosto que ele comece frenético. Sim. E se torne mais filosófico e reflexivo. Mas eu acho que ele fica muito cabeçudo quando fica muito longo. Aí nessa parte eu concordo. Mas assim, exatamente sobre os franceses. Por que os franceses estavam metidos por lá? A Indochina era uma colônia francesa. Então, haviam colônias assim na Ásia de vários países, né? A China, a Índia, Sim. Tudo isso tinha sido dominado pelos britânicos. E os franceses, eles se meteram ali na região da Indochina, né? Que é o Laos, o Vietnã e o Camboja. Como os caras colonizaram a região, muitos deles tinham feito a vida ali. Teve muito francês que nunca esteve na França, que vivia em Saigon, que vivia em Phnom Penh. Então, na Drang, tinha vários que viviam ali. Logo, quando estoura, mesmo assim, depois da independência, ainda tem franceses que continuam vivendo por lá, com a Guerra do Vietnã, alguns franceses continuam.
A presença deles até diminui, mas por conta dessa colonização, continua tendo franceses lá da mesma maneira que a gente ainda tem portugueses no Brasil. Então, como ainda tem ingleses na África do Sul, então havia um francês no Vietnã por conta do passado colonial. E engraçado que nessa cena, eu particularmente, não é que eu não gosto dessa cena, mas eu acho que ali na verdade, ali é muito da própria visão do Coppola, né? Eu acho que ali é a parte que o Coppola fala assim, peraí, deixa eu colocar a minha brisa aqui nesse filme, deixa eu colocar essa brisa aqui, porque enquanto lá o personagem do Martin Sheen, lá o capitão, ele tá lá comendo, tá ouvindo o grito do cara falando que não vai sair de lá, que não sei o que ele amaldiçoou os capitalistas, que não sei o que ele fala que os comunistas têm que dominar o mundo e tal. E a irmã dele, acho que a irmã dele, fica encarando assim o personagem do Martin Sheen. Ela já sentindo que o cara ali quer alguma coisa ali, cara. Eu acho essa cena muito emblemática. Eu acho ela legal. Eu vejo que ela olha até com um pouco de encantamento e curiosidade com esse cara, né? Porque o americano era uma coisa nova. Eu acho que quem viveu ali de francês viu o quê? Viu o francês branco e viu o asiático. Então estava curioso em ver um novo pensamento, uma nova figura, um novo objetivo. E o Willard, ele, nessa parte do filme, que já é meio encaminhando por final, você vê que ele já está cansado, assim, ele já percorreu aquele rio interminável por tanto tempo, já viu tanta coisa, que o cara parece que nem se choca mais com o debate dos franceses. E, assim, então eu acho que ela tem um encantamento por ele já se mostrar uma figura misteriosa e que ele fala isso no começo do filme, né, de que ele, quando estava no Vietnã, só pensava em ir para casa. E ele, estando em casa, não conseguia parar de pensar no Vietnã. Então, essa figura dúbia, cheia de contradições, eu acho que isso traz um encantamento para ela, talvez de um homem que não temesse a morte por estar rodeado pela morte, sabe? Eu acho que tem um encantamento dessa personagem por ele. Eu acho que ele representa, pelo meu entendimento do filme, né? Lógico que eu posso estar errado, mas... eu acho que ele representa exatamente o pensamento controverso do que eu sei que o que eu tô fazendo é errado, mas eu vou fazer porque é meu dever. Eu acho que é isso mesmo, concordo contigo. Eu vou fazer porque é meu dever, então missão dada é missão cumprida, parceiro. Então, assim... Ele se coloca muito em questionamento, né? Para quem não viu o filme, a premissa é muito simples. Não sei se é um capitão, não sei a patente dele. Capitão. Ele recebe uma missão secreta de encontrar um coronel e matar esse coronel, porque esse coronel se perdeu no caminho, está com nativos do Vietnã, não sabe o que ele está fazendo, tem que matar esse cara. Então ele procurando esse cara, seguindo um rio, assim, e é isso, ele não sabe onde está esse cara. E é uma viagem longa, uma viagem cansativa, e eu acho que, de fato, ele começa a se questionar se essa missão é para ser cumprida ou não. O que levou esse coronel que eu quero matar a se rebelar? E a dúvida, quando ele encontra esse coronel, coloco minha missão para ser executada ou não coloco? Eu acho que, realmente, assim, a dúvida vai crescendo com o passar do tempo e até que chega um momento que ele não tem mais, ele vai ter que tomar uma decisão. E esse é o mistério do filme, se ele segue a decisão dele ou não. A cena em que ele fica deitado lá, que eu também acho essa cena maravilhosa. Puta, Coppola é foda. Assim, é incrível. Mas essa cena em que ele tá deitado lá e ouvindo o coronel recitar os poemas que ele escreveu, não só que ele escreveu, mas que de outro ator também, né? Quando ele começa a recitar, que ele começa a pensar o propósito dele ali, o real propósito dele, né? Só que assim, o que eu acho legal, o que eu acho muito legal também nesse personagem é que ele não se deixa levar pelo coronel. Sim. De todos ali, eu acho que o Coppola colocou até de propósito aquele fotógrafo, né? O próprio fotógrafo e o soldado, que ele falou que não ia mais voltar, falou, dane-se a esposa dele, dane-se todo mundo, que ele ia ficar lá, que ele tinha um propósito muito maior. Que eles sim foram completamente manipulados pelo coronel. Já o personagem, já o Willard, o Capitão Willard, ele não se deixa levar pelo coronel, mas sim ele questiona a real função do próprio exército americano, da própria guerra que ela está sendo travada.
né? Então ali ele fica com aquela dúvida na mente se ele vai realmente cumprir a missão pra matar uma pessoa ou se ele simplesmente vai sair fora. Só que ele não pode sair fora. Ou aí vem a questão do coronel. Ou você fica ou você me mata. Eu acho que essa dúvida ela já vem sendo plantada no filme em algumas cenas antes, né, do propósito da guerra. Quando ele chega no limite, onde estão as tropas americanas, ele vê um combate noturno acontecendo, fogos de artifício, explosões, tiros, e ele tenta ali procurar o comandante. E aí eu lembro de 2 diálogos onde ele pergunta para um cara, pô, sabe quem está no comando? A resposta do cara é, sei. E deu. E em outro momento ele pergunta, pô, cadê o comandante? E o cara fala, não é tu o comandante? Mas você acabou de chegar, claramente não era ele. Então, assim, ó, ninguém sabe o que está fazendo. Ninguém estava sabendo em quem estava atirando, qual que era o objetivo daquilo, o que ia fazer. Ninguém estava sabendo. Isso mostra que ele passando aquele ponto, eu também não saberia mais o que eu estava fazendo. Era um ponto que não tinha mais volta. E ele escolheu ultrapassar. Passando aquele ponto, como diria Júlio César, a sorte estava lançada, né? Ali não tinha mais saída, né? A questão não tem mais saída. Ou vai ou vai. Não tem mais como. É que, assim, Apocalipse Now, pra quem não sabe, ele não é um filme de ação. Tá? Então não espere, por exemplo... Ele começa ali... Ele começa com ação, que no caso tem aquela introdução maravilhosa da câmera focada, parada, de repente você vê um monte de helicóptero passando e napalm explodindo. Aquilo lá é impressionante, cara. O simbolismo por trás disso, de beleza da natureza e a ação humana acabando com tudo, isso é maravilhoso. E a música do The Doors tocando no fundo, é muito bom, cara. É muito bom. Apocalipse Now é incrível. E aí o filme já começa com a confusão do próprio Capitão Willard ali no próprio dilema dele dentro daquele quarto na qual ele não suporta a própria presença. Ele tenta se autodestruir ali, né? Então é uma introdução fascinante, mas ele não é um filme de ação. Então não espere, por exemplo, cenas marcantes como o próprio Platoon, que eu já vou entrar em Platoon, ou o próprio Resgate do Soldado Ryan. Não espera isso não. É um filme de drama. Não. É outra coisa. Ele é muito mais contemplativo. Assim, por isso que eu digo que o ritmo diminui. Ele até começa com cenas de ação assim constantes, frequentes. Depois ele vira um filme filosófico, de papel da guerra e o cumprimento do objetivo. Ele vira outra coisa. Exato. E aí vamos entrar em Platoon. Aí vamos pra ação. Aí sim ação, porque... Que é com o filho do Martin Sheen, né, cara? Que é o Charlie Sheen, é o protagonista, narrando tal qual seu pai fez anos antes. Exatamente. Muita gente compara o Oliver Stone com o Francis Ford Coppola por causa desse filme também. Muita gente compara. Verdade. Mas aí o foco, o foco já é diferente, né? Um filme ele tem os focos de batalha, né? Como um segundo plano, segundo e terceiro plano. Já Platoon não, Platoon já é na linha de frente, no caso, né? Então, ali eu já acho que o Oliver Stone, ele tenta colocar uma certa inocência em alguns soldados, por exemplo. Ele tenta justificar as próprias ações dos soldados. Tudo bem que o filme ele é basicamente ali uma autobiografia do próprio Oliver Stone, que ele é um sobrevivente da Guerra do Vietnã. Mas Platoon ele já tem essa defesa. Às vezes eu comparo Platoon, né? Não tô nem falando de qualidade, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Eu sei muito bem. O filme que eu vou citar é Fomos Heróis, do Mel Gibson. Pelo amor de Deus, não tô comparando qualidade. Eu sei que Platoon é uma obra de arte. É uma obra de arte do cinema. Fomos Heróis é uma obra de arte, assim, né? Cult. pra não dizer é cult. Mas assim, eu acho que tem uma certa semelhança entre Platoon e Fomos Heróis, que é o quê? É você, ao mesmo tempo que você mostra a violência entre os próprios soldados americanos ali, que no caso você pega ali o papel do Tom Berenger,
que é de certa forma o vilão do esquadrão, né? Mas ali ele é o anti-herói do esquadrão, né? E na qual ele pega sempre no pé do personagem do Charlie Sheen, e você tem ali o William Dafoe, que faz o papel do capitão e que meio que protege, o sargento no caso, ele faz o papel do sargento que protege ali o Charlie Sheen, basicamente, né? Então ele mostra essa dicotomia dentro do próprio exército americano, né? Tanto que ele não mostra muito. Aliás, acho que o filme não tem uma cena dentro do exército vietnamita, né? Não, acho que não me lembro também de nenhum lá. Só é o. É só no esquadrão mesmo. Só do pelotão, né? Do Platão. Só do pelotão. Só do pelotão Platão. Então, aí eu faço essa semelhança, essa comparação com o Fomos Heróis, que o Fomos Heróis já é um filme que tenta literalmente transformar o soldado americano em herói novamente. Então, até pelo título, né? Enfim, o título já acho que é We Were Soldiers. É, né? We Are Soldiers. Éramos soldados, assim, trazendo essa carga de heroísmo, né? Platoon não tenta isso. Platoon, ele ganhou o Oscar de melhor filme na época, né? Quando foi lançado em 86. E muita gente diz que assim, que foi ver o seu filme no cinema e sair de lá chocadíssima. Assim. E, de fato, é um filme impactante. Pô, a minha namorada não quis terminar de ver. Ela disse, não, chega, para isso aí. É um filme pesado, assim, de assistir. Até mais pesado que Apocalipse Sinal, acredito. Ele está mais dentro do horror da guerra. Ele mostra de mais perto o massacre, ele mostra a dúvida dos soldados. E ele tem o mérito de ter feito, talvez, a cena de um filme de guerra mais famosa de todos os tempos, né? Que é o William Dafoe lá. Com as mãos para cima aqui, aquela música tocando. Mas eu concordo contigo, cara. Eu acho, analisando aqui o que tu falou aqui agora, eu acho mesmo, cara, que ele não é... Ele coloca muito soldado numa posição de inocência. O próprio Charlie Sheen, no começo do filme, ele fala que ele foi para lá por vontade própria. E, vovó, escrevendo que erro que foi ter vindo para cá. E vai estocando disso aos poucos, né? E se vê, pelo que eu percebo, uma disputa desses dois líderes, que é o Tom Berenger e o William Dafoe, pelos soldados que estão ali, de um tentando ser um pouco mais progressista e do outro sendo mais severo. Tu vê uma divisão do próprio povo americano nesses dois personagens, em um que vê a guerra como extremamente necessária para a nossa sobrevivência e outro que não vê tanto sentido em estar ali. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que a figura do herói americano é tão importante? Cara, não sei, filha. Não sei. Talvez pela doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe era uma ideia do século XIX de que o povo americano era escolhido por Deus e devia exportar o seu estilo de vida e pensamento para outros lugares a oeste. Então os caras seguiram, das 13 colônias ali, compraram a Louisiana, compraram o Alasca, invadiram o território mexicano e foram ocupando território no oeste. E eu acho que talvez esse pensamento nunca deixou de existir, de que a gente só faz coisa certa. Então, se os Estados Unidos, logo no século XIX, já se tornou uma grande potência econômica, a Segunda Guerra Mundial já se tornou a maior economia do mundo, eu acho que ele se colocou nessa posição de justiceiro. Assim, se tem alguma coisa de errado, a gente vai arrumar, porque a gente é que sabe o que é certo e o que é errado. Então, talvez venha dessa ideia do século XIX de vamos exportar nosso estilo de vida porque esse é o certo. Se a gente está fazendo é porque é certo. Então, eu acho que vem dessa ideia de se criar o herói americano que sempre está fazendo o que é certo, o que é bom. Eles utilizam, por exemplo, pelo menos ao meu ver, né? Pelo que eu já acompanhei, não sou assim um enorme estudioso, nada disso, eu sou muito mais curioso. Mas quando você compara a União Soviética com os Estados Unidos daquela época, por exemplo, eles utilizavam, lógico, óbvio, de forma hipócrita, absolutamente hipócrita, mas assim, eles pegam assim, a União Soviética queria dominar todos os outros países à base da violência. O herói americano, a visão capitalista, não, a visão capitalista, vem cá, vamos cá que eu vou explicar pra você como se ganha dinheiro. Então, cara, o que eu vou te dizer? Ali quando termina a Segunda Guerra Mundial e muitos países da Europa estão precisando de uma grana, os Estados Unidos compram esse apoio, né? Os caras mandam ali o plano Marshall, tem um montão de dinheiro aqui que eu dou.
mas aí tu vai ter que concordar com tudo que eu fizer. Então é uma compra também, né? A União Soviética, claro, ela dominou vários territórios no leste europeu na força, né? Quando algum país tentava se rebelar, mandava tropas ali para impedir essa rebelião. Mas os Estados Unidos também tentou fazer coisas parecidas, assim. Eu acho que é muito uma ideia de apontar o erro no outro, não reconhecer o erro em ti, de que muita gente não reconhecia a Exato. própria hipocrisia. Então, eu acho que ainda tinha muito americano civil combatido na própria hipocrisia durante a Guerra do Vietnã, de que nem sempre eu estou certo, nem sempre nós estamos no lado bom da guerra, nem sempre a gente luta pelo justo, e talvez os outros caras não sejam tão maus assim. Será que eles não queriam deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu na Alemanha, por exemplo? De Porque se dividir? você. De dividir. Porque se você for. Porque se você. Se a gente for pensar bem, tudo bem, né? Tem o contexto da própria guerra da Indochina e tudo mais. Mas se a gente fazer essa comparação até. Pode ser até um pouco superficial, mas a gente tá falando sobre divisão. Uhum. Eles não queriam deixar que isso acontecesse igual aconteceu com a Alemanha. Não, mas eu acho que assim, ó, se a gente for fazer uma comparação dessa, dá para comparar com a Coreia, né? A Coreia terminou com a Guerra da Coreia, ela terminou, por assim dizer, com o país dividido e deu. Ó, fica um lado assim, outro lado assado e tá tudo certo. Eu acho que se fosse assim para os Estados Unidos, estava tudo certo. Eu acho que o objetivo deles era repetir o que aconteceu na Coreia. Só que o vietnamita não agiu da mesma maneira que o norte-coreano. O vietnamita ele conseguiu atacar com muito mais ferocidade, atacou com muito mais força, muito mais apoiado pela União Soviética e pela China do que a Coreia do Norte também. Até porque a Coreia do Norte, o que aconteceu na Coreia foi anterior ao que aconteceu no Vietnã. É muito provável que chineses e soviéticos tivessem aprendido com as falhas que cometeram ali para que no Vietnã do Norte não falhassem desse jeito. E a liderança do Ho Chi Minh era uma liderança, e havia também o braço direito dele, que era o Le Duan, era uma liderança muito mais, vamos dizer assim, uma liderança que ela agradava muito mais sul-vietnamitas do que a do Kim Il-sung agradava sul-coreanos. Então ele era uma figura mais amistosa também, ele era um velho sábio, sempre perto das crianças, deixou a barba crescer, era um filósofo. Não se tinha essa imagem do Kim Il-sung na Coreia do Norte. Então, para os Estados Unidos, seria ótimo se tivesse ficado dividido. Talvez fosse o que eles quisessem, mas o veterano do Norte não colaborou com essa ideia. Isso envolve até pensamento xenofóbico, né? De você criar uma guerra num país considerando os caras completamente inferiores, né? Com certeza. É um desrespeito pela vida do próximo, né? Naquele documentário Corações e Mentes, a cena que mais me impacta é uma já no fim do filme, onde eu não lembro agora o nome do cara, mas um general americano ele fala a seguinte frase: tá tudo certo a matar os norte-vietnamitas, por quê? Aí ele dá a frase, ele fala o seguinte: porque o oriental não valoriza a vida como a gente valoriza. É como se Puta, lá tem verdade. muito mais Sim. gente, tá tudo certo, morreu uma galera. A cena seguinte é um velório no Vietnã, onde tu vê as pessoas aqui, ó, mas chorando. Briga com o velório. Então não é uma desvalorização da vida, eles valorizam tanto quanto a gente. É tu que não acha que a dor dele dói tanto quanto a tua. Então é de se achar um pouco superior também. Porque você acha que a sua vida americana linda e maravilhosa é completamente diferente da vida do vietnamita no campo lá que só Isso, quer essa vida sobreviver com o seu comércio, né? é uma ideia de que essa vida vale mais, né? Então, assim, não, a vida do americano vale mais que a do norte vietnamita, ou do vietnamita em geral. E, cara, é um pensamento completamente, se não for xenofóbico, no mínimo ele é burro. Muito. Os dois. Os dois. Né? Xenofóbico e burro também. Se não for Xeno- racista, no mínimo ele é burro. Nossa, demais. Demais. Caminhando pro final, eu quero a- a- entrar já num filme, já um pouco mais leve, que é Bom Dia Vietnã. Porra, legal, legal. Que é Filmão, Bom Dia filmão. Vietnã, um dos filmes mais bonitos que tem, assim. Obviamente há relatos e até provas de que ele não gritava o Bom Dia Vietnã como o Robin Williams, mas obviamente que a gente vai lembrar sempre disso por causa do próprio Robin Williams, né? Good morning, Vietnam! E detalhe, a rádio que o Capitão Willard ouvia
Capitão Willard não, o capitão do barco que o Willard pegou carona pra fazer a missão no Apocalipse Sinal, ouvia exatamente essa rádio. E diversas vezes você ouve Good Morning, Vietnam. Diversas vezes. Agora que tu falou, eu percebi, é verdade. E é o DJ Adrian Cronauer. Eu nunca tinha me ligado de uma coisa a outra, brother. Até porque eu acho que é tão característico achar que era Good Morning, Vietnam, que tu não associa aqui. Good Morning, Vietnam. É a mesma coisa. Pô, tu me falasse um bagulho que aquele cara agora. Mas é verdade. Depois eu fui fazer uma pequena pesquisa e realmente faz todo sentido. Os americanos, eles colocavam somente nessa rádio, né? E o filme narra a história do DJ Adrian Cronauer, que é recrutado para comandar um programa de rádio das Forças Armadas dos Estados Unidos no Vietnã, que tem o icônico Bom Dia, né? E no próprio filme ele explica que a forma com que ele apresenta é para deixar um ambiente leve, já que os soldados americanos ali, os soldados estavam completamente tensos, traumatizados já daquela forma e tudo mais. Então, para deixar o ambiente leve, colocar músicas mais alegres para os soldados ouvirem, né? Então ele utilizou dessa psicologia para poder passar um pouquinho mais de paz, um pouquinho do sentimento da casa para os soldados americanos. E aí que entra a inveja do segundo tenente Stephen Hawke, que ele quer fazer de tudo, ele faz de tudo para que o personagem do Robin Williams seja dispensado dali, porque ele simplesmente não gostou dele. Cara, esse personagem é maravilhoso, cara. Só não foi com a cara do Robin Williams. Esse só personagem, isso. Ele é de um sem graça, tão engraçado, que o cinema acho que não conseguiu produzir um personagem sem graça tão engraçado quanto esse cara. Não conseguiu. Porque ele passou a colocar músicas, por exemplo. Qual foi uma das maiores desculpas? Começou a colocar músicas que, de certa forma, incentivavam um pensamento progressista, incentivavam um pensamento contra a guerra, né? Porque ele recebia as informações do que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Dos protestos e tudo mais. E ele queria passar um pouquinho só do que os próprios americanos estavam sentindo naquele momento. Então, essa foi uma das maiores desculpas desse segundo tenente para poder dispensar esse personagem. E aí que vem a minha grande pergunta. Por que Saigon era a cidade mais importante da guerra? Tanto que ela só terminou basicamente ali depois da retomada de Saigon. Ela era a capital do Vietnã do Sul. A capital do Vietnã. Hoje o Vietnã é um país só, né? Na época o Vietnã eram 2 países. Isso aí tem uma galera que não se liga. Eram 2 países, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A capital do Vietnã é Hanoi. Mas na época, Hanoi era a capital do Vietnã do Norte e Saigon era a capital do Vietnã do Sul. Eram os prédios administrativos, era onde ficava todo o centro, o principal polo comercial do país. E assim que a cidade é tomada, o nome é mudado. Hoje Saigon não existe mais. Se for comprar um voo para lá, tu não vai conseguir. Tu vai comprar para a cidade de Ho Chi Minh. Então, a própria capital do Vietnã do Sul teve o seu nome transformado para homenagear o herói do Vietnã do Norte. O Ho Chi Minh ele morreu durante a guerra. Ele não chegou a ver o país unificado. Quem passou a governar o Vietnã em geral foi o Le Duan, né, que era o braço direito do cara. Então, por ser assim a capital e o principal polo administrativo, ele era o principal objetivo. Não sei se no Brasil, talvez o principal objetivo, se alguém fosse invadir o Brasil, não seria capturar Brasília, talvez fosse capturar São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Brasília, mas não havia cidades tão grandes assim no Vietnã como Saigon na época. Então, o objetivo principal era pegar essa cidade. No fim das contas, agora fazendo só uma pequena linha do tempo pra gente terminar. Você tem o exército americano se considerando o grande herói da Segunda Guerra,
né? Da Primeira Guerra nem tanto, né? Porque eu acho que a influência dos Estados Unidos foi bem pouca na Primeira Guerra Mundial, né? Mas no final, né? Foram bem importantes, com certeza, mas não estavam lá desde o começo. Até na segunda, eles entraram a partir de 42, né? No final de 41 é quando Pearl Harbor é atacado, eles vão entrar. Só que foi uma atuação mais decisiva, assim. Na Primeira Guerra Mundial, eles não foram game changers, sabe? Não foram os caras que viraram o jogo. Tanto que na primeira, o soldado americano, quando chegou, ele usou uma tática de combate que os franceses e ingleses falaram, cara, vocês são malucos, a gente já fez isso aí e não dá certo. Vamos fazer que nós somos bons. Fizeram e deu errado. E, vamos ouvir a gente aqui, então. Então foi uma outra coisa. Eles contribuíram, claro, mas não foi uma contribuição tão grande quanto foi na segunda. Nas guerras seguintes que se decorreram, que no caso a Guerra da Coreia, começou a Guerra da Indochina, os Estados Unidos ali ele não parou de guerrear com ninguém, aumentou sua economia, aumentou suas forças armadas, mas ainda assim não parou de guerrear com ninguém. E aí chega a Guerra do Vietnã por si própria, que é considerada a Segunda Guerra da Indochina, onde nós temos a mídia, que é muito mais forte, a mídia livre, no caso, né? Mídia com a sua própria liberdade de expressão, que ela passa as informações e todas as mídias do que realmente estava acontecendo e como é um campo de batalha, não é? E como é um campo de batalha de verdade. E aí que começam os protestos e tudo mais, e a figura do herói americano cai em desuso, né? E aí você tem um intervalo muito grande, e aí que eu acho que é muito importante o papel da própria Hollywood. O papel da própria Hollywood, porque se você for pegar esse período, por exemplo, poucos filmes sobre a Guerra do Vietnã, poucos filmes, eles retratam a real dimensão que foi a derrota moral do próprio exército americano, né? Obviamente que você tem ali o próprio Platoon, mas o Platoon tem aquela dicotomia dentro do próprio pelotão e tudo mais, mas você tem ali também Nascido em 4 de Julho, que chegou anos depois. E você tem Apocalipse Now, que eu acho que é o mais expressivo dessa leva, né? Que eu acho que é o mais expressivo. E só que aí entra o incentivo político dentro da própria Hollywood, que é o quê? Peraí, vamos limpar a nossa imagem. Vamos relembrar do que a gente fez na Segunda Guerra Mundial? Não é aí que a gente tem outros filmes que retratam muito bem como foi a participação americana na Segunda Guerra Mundial, que é tida como mais heróica, né? Você sair do seu continente para você ir em outro, para devolver o que aconteceu com a gente em Pearl Harbor e tudo mais, tanto que muitos anos depois que aí a gente vê um filme retratando as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Né? E assim, eu nem acho que ainda tenha um que retrate de fato o horror que foi esse ataque, né? Tem filmes sobre Pearl Harbor, vários, mas sobre Hiroshima e Nagasaki não tem. Uma coisa que eu acho até curiosa é como os americanos ressignificaram o Godzilla. Godzilla para os japoneses é o medo da ameaça atômica. Para os americanos agora o Godzilla é um herói, ou seja, o medo da ameaça atômica vira uma figura que vem para salvar o mundo. Cara, eu não sei se o japonês engole essa história aí, sabe? Eu acho que seria, o Saci Pererê é uma figura que sai da mata para dizer que nós temos que explorar a selva mesmo, hein? É isso aí, cara. Não sei se essa imagem cola, essa ressignificação funciona, sabe? Na verdade é porque é aquela questão de que vamos proteger o que é nosso. E dane-se os outros, mesmo que a gente copie os ideais, mesmo que a gente pegue o material que as outras pessoas criaram para poder colocar a nossa visão. Essa é uma das maiores críticas de em Hollywood, na verdade. Eu questionei esses tempos atrás no Twitter. Eu falei assim, por que Hollywood recebe tanto hate? E as respostas foram basicamente unânimes, porque Hollywood merece. Porque Hollywood merece. Não é que ele recebe tanto hate, Hollywood merece o hate. Aí eu questionei, mas por quê? Só que eu não fiz o questionamento pra defender, né? Vieram pessoas me atacar, tudo mais.
Só que eu questionei por que vocês acham isso. Até perguntei para outros críticos de cinema, até para um cineasta brasileiro. E ele me respondeu. Ele falou por conta do histórico americano e manipular as informações e manipular tudo a favor dos Estados Unidos. E é exatamente isso que me motivou. Esse é um dos motivos de eu ter feito esse vídeo aqui, esse papo. Que é o quê? Estudar como que o próprio povo americano, ao mesmo tempo que acordou do domínio, né, do domínio político que o americano tem, depois ele simplesmente deixou de lado. Não que deixou de lado, porque hoje a gente tem a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, né, em que há pessoas que não querem que os Estados Unidos ajude e há pessoas que querem que os Estados Unidos ajude, né? E tem também a guerra em Israel. A guerra em Israel, né, que hoje existe muitos protestos a favor da própria Palestina. Contra... Só que aí entra outras questões que eu não vou entrar, que aí fica muito polêmico e não vale a pena entrar nesse tipo de discussão. Mas resumindo essa parte, as pessoas ainda assim ela têm um pouco de consciência do que realmente eles devem botar o dedo ou não. Mas tem uma guerra que está ressurgindo, que na verdade já ressurgiu, que é Estados Unidos versus comunismo. Pois tá. Cara, é uma guerra que ficou adormecida, né? Então, China e Estados Unidos estão travando aí a nova Guerra Fria, tem todo esse papo. Mas China não é comunista como era a União Soviética. Pois é, são vários debates que vão tendo. Será que vai ter uma nova guerra por procuração? Será que vai ter em Taiwan? A gente é muito ruim de dar a predição, né? A gente nunca sabe como é que vai ser ao certo. Então vamos ter que aguardar aí para saber, mas garanto com certeza, novos filmes sobre novas guerras vão existir e vão ter também personagens aí glorificando ações de americanos. Mas eu também acho que Hollywood de vez em quando acerta quando critica a guerra, tá? Então, assim, por exemplo, eu acho que acertaram muito quando deram um Oscar no filme para Platoon. Platoon, acho que é um filme crítico da guerra. Eu acho que ele tenta mostrar ali que guerra é ruim. Os caras premiaram esse filme. Nascido em 4 de julho, traz uma ideia, ele começa muito bem com essa ideia de honra americana, que mostra que não é para nada. Premiaram esse filme. Corações em Mente foi feito durante a guerra e ganhou o Oscar de melhor documentário. E é crítico aos americanos. Então eu acho interessante também que parte da cultura, do mundo cinematográfico também critica esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que elogiar quando eles acertam e pontuar quando eles erram, né? Eu acho que um exemplo bem clássico que aconteceu recentemente, não é sobre a Guerra do Vietnã, mas quando o Green Book ganhou o Oscar de melhor filme. Porque, o que tudo indica, deram um Oscar para esse filme porque ele fala sobre racismo. No mesmo ano, a gente tinha Infiltrado na Clã, que fala sobre racismo de uma maneira muito mais verdadeira. Mas esse é mais agressivo, esse não mostra aí o melhor lado do americano. Green Book, no final, eles ficaram amigos. Mas não foi assim, a verdade. Daí, primeiro, o Green Book não tem sentido. Então tem que pontuar, os caras erraram aqui. Era para ter isso, se for para falar de racismo, é para falar do outro lado, do lado mais verdadeiro, a como colocando o dedo maior na ferida. Temos que lembrar. Mas eu acho que de vez em quando o Hollywood acaba acertando, sabe? Eu acho que esse ano, por exemplo, o último Oscar, Godzilla ganhou o Oscar de melhor... Godzilla Minus One. Minus One. É o Oscar de melhores efeitos especiais. Visuais, isso. E é um filme que traz de novo essa ideia do Godzilla agressivo, violento e o medo nuclear. Esse é o Godzilla que tem que lembrar. O Godzilla do quê? De resultado de um ataque americano durante uma guerra com duas bombas de proporção que não se tinha visto antes ainda. Então eu acho interessante pontuar assim aqui, cara, erro muito, demais, sniper americano, esse filme tem um sucesso muito maior do que devia ter feito. Tem a história do cara, que é uma história a ser lembrada, ok, beleza, mas assim, tem outras histórias a serem contadas também. Eu ainda não vi um filme sobre Guantánamo, sobre as torturas que eram feitas no Iraque. Esse tipo de coisa ainda merece ser contado e eu não vi fazer o mesmo sucesso que outros filmes fizeram. Até tem, mas eu acho que acaba romantizando isso. Que é a hora mais escura da Catherine Bigelow. Cara, bom filme, excelente, muito bom. Eu não tinha lembrado disso aí, é um bom filme mesmo.
mas eu acho que falta esses filmes ficarem mais presentes na cultura e no imaginário popular, como ficou, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, sabe? Que é um filmão. Eu amo esse filme, ele é muito bom. Só que ele ajudou a mitificar uma coisa que é mais mito do que história. Por exemplo, como a gente conversou antes, sobre o Dia D, ser visto como a maior batalha da história. Pô, tem um filme aí, Círculo de Fogo, que é um filmaço e fala de Stalingrado. Ele não é tão bom quanto Soldado Ryan, mas ainda falta se apostar em filmes com abordagens mais honestas. Eu penso isso. Também tenho a mesma opinião. Eu acho que se mostra um lado... Um acerto engraçado. Clint Eastwood errou nessa parte com o Sniper Americano. Não que o filme seja ruim, não. É um filme excelente. Qualidade, o filme é maravilhoso. Clint Eastwood como diretor é maravilhoso. Não tenho o que falar. Mas eu acho que ele acertou com A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. Cartas de Iwo Jima é maravilhoso, cara. Porra, e assim, o que ele fez mostrando os dois lados da guerra foi ótimo, cara. Foi ótimo mesmo. Foi muito bom. E ainda mais filmando paralelamente. Enquanto ele tava fazendo um, ele tava fazendo o outro. Né? Foi bom. Então eu acho que... Mas é igual você falou, é pouco. Ainda assim é pouco. Né? Então. Se a gente for colocar na balança de 100, 10. Né? Então... eu acho que é para ter mais. O discurso de um roteirista agora no Oscar falou que não é para fazer um filme de 100 milhões, dá para fazer 10 filmes de 10 milhões. Eu acho que esse caminho aqui daria para ir legal, sabe? E aí, entrando em Hollywood, mas assim, nem entrando muito, porque a gente já vai terminar, que Hollywood vive uma crise muito forte de bilheteria. Apesar que não só Hollywood, é o mundo da música também. Você tem bandas famosas internacionais, não só artistas brasileiros, mas internacionais cancelando turnês por falta de público, né? Mas existe uma crise enorme, né, no cinema. Por exemplo, Furiosa, puta, um baita filme, um puta filme, uma galera queria assistir por causa do próprio o Mad Max, e o filme tá sendo um fracasso retumbante. Sinistro, né, cara? Toda crítica diz que é boa, mas a galera não tá indo assistir. Não tá. Esperar pra ver em casa. Não tá. Então, assim, faz muito sentido o que esse cineasta falou, e realmente é uma prova. Se você pegar filmes com muito orçamento, você acaba até duvidando, porque se você pegar Minus One, um filme que custou $30 milhões, $30 milhões, e olha o que os caras fizeram. Os caras fizeram bem, tá? Porra, aquela cena no mar, a batalha final. E outra coisa, outro ponto, só pra gente encerrar. A jornada do herói americano, os caras aplicaram no filme japonês. Não é? Aquilo foi maravilhoso. Ver o Godzilla ali no comecinho, atacando na noite. Velho, ele tá lá o tempo todo, cara. Isso aí foi bom. Nossa, é muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o like. Deixe o like, pelo amor dos meus filhinhos. Compartilha com a mãe, o pai, se eles forem separados. Manda text message, manda lá mensagem pro papai ou pra mamãe. Manda mensagem pro tio, pra tia. Compartilha com todo mundo. Compartilha com aquela mocinha que você compra pack, sabe? Pack de pé, sabe? Compartilha com ela também. Geralmente essas meninas é tudo nerd, elas gostam também, tá? Então pode compartilhar com elas, não tem problema nenhum, tá? O Patusca aceita todo mundo, a mesa do Patusca é gigante, então pode mandar pra elas, não tem problema. Lembrando outra coisa, que todos os vídeos a gente deixa um recadinho referente ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não deixem, se tiver alguma roupa sobrando, roupa doada, não é descarte. Então, pelo amor de Deus, aquela cueca rasgada, joga no lixo, não é pra doar, tá? Pelo amor de Deus. Tá precisando de muita fralda, então se vocês puderem comprar fralda pras crianças, fralda, produtos de higiene, tá faltando bastante. Então procurem os lugares que vocês confiam, as ONGs que vocês confiam, né? E leva esses mantimentos que o pessoal do Rio Grande do Sul tá precisando mesmo. Se quiser fazer doação em dinheiro, tem o site paraquemdoar.com.br,
na qual lá tem os links das ONGs que estão recebendo Pix, que estão recebendo doação em dinheiro. Vocês vão ver lá o símbolo da Globo, mas você não vai doar pra Globo, beleza? Você vai doar, aquele site é só um site intermediário, belezura? Então vamos ajudar, porque o Rio Grande do Sul tá realmente precisando. Aquecimento global tá vindo com tudo, e tá dentro do previsto que vários cientistas, vários estudos já revelaram, tá muito dentro do previsto e não vai ser a primeira vez que vai acontecer e não vai ser só no Rio Grande do Sul que vai acontecer. Beleza? Vitor, muito obrigado, professor, por mais uma vez ter participado com a gente. Porra, é uma honra enorme falar com um dos caras, é sempre uma honra enorme falar com um dos caras que eu mais admiro, assim, na internet, assim, na vida. Eu amo história, sempre amei a matéria história. E, cara, poder conversar, interagir, quem sabe até se encontrar pessoalmente quando eu voltar pro Brasil, pra gente bater um papo maravilhoso. Pô, é sempre uma verdadeira honra, cara. Sei, cara, eu que agradeço, valeu pelo convite, só chama aí que eu participo sempre. É isso aí, galerinha. Um beijinho no coração de todos. E tchau.